E pronto, dei o play. Não sei se você sabe, mas aqueles vídeos que vocês veem no meu Instagram, né? Na timeline, eles não saem dessa live que vocês assistem, que era do meu celular, saem do meu PC. E eu sempre, enquanto gravo aqui pra vocês, eu tô gravando no meu computador, né? Com áudio diferente, por isso eu ouço esse microfonezinho com uma gravação diferente. Tá bom, gente? É um prazer ter vocês aqui. Como foi o carnaval de vocês? Tranquilo? Vão entrando aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Tranquilo? Espero que sim, espero que vocês tenham descansado, aproveitado muito. Boa noite, Ricardo. Manda ver, minha filha, só você para nos socorrer. Que bom, Thelma! Segura todas as dicas de hoje, tá bom? Tudo bem? Tudo bom. Gente, a gente vai falar hoje sobre medo, né? Eu abri uma enquete e eu perguntava assim, quais eram os principais medos de vocês na relação a dois? Aí tinha deslealdade, né? Tinha medo de infidelidade, de ser enganada, de sofrer, de ser, enfim, trocado. Enfim, tinha uma série de medos, tá bom? Antes de começar a falar sobre o medo em si, eu quero lembrar para vocês uma coisa super importante. Essas lives todas ficam gravadas no nosso canal do Instagram. Tá? E como é que eu tenho acesso a essas lives gravadas? É só você ir nos destaques do meu Instagram. Lá tem uma bolinha chamada Lives Gravadas. E aí você vai ter acesso ao meu canal do YouTube, tá bom? Eu também tenho um podcast, né? E você pode escutar esse conteúdo do podcast no Deezer, no Spotify. É só você também ir lá nos meus destaques e procurar por podcast. E aí você tem dicas curtas e rápidas, né, para você ouvir no carro, no ônibus, no Uber, indo para o trabalho, voltando do trabalho, enquanto arruma a casa, enfim, tá bom? Aproveitem todas essas oportunidades para desenvolver o conhecimento, a competência técnica a respeito de relacionamento a dois. Na live de hoje nós vamos falar sobre medo no relacionamento a dois. E uma coisa super importante, se vocês fizerem perguntas, deixem as perguntas de vocês aqui. Essas perguntas têm que estar relacionadas a essa temática. Sobre relacionamento a dois, ou seja, não vamos falar de ansiedade, depressão, transtornos, nada disso. A gente vai falar sobre relacionamento a dois, especificamente sobre medo na relação a dois, tá bom? Vamos começar então? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é: o medo por si só não é um problema, né? Porque as pessoas, elas criam uma visão aversiva a respeito do medo. Medo é uma emoção, é uma das 5 emoções, né? Não sei se você sabe, eu já falei isso por aqui. A gente tem 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. O medo é uma das 5 emoções. E uma emoção super importante. Por quê? Porque se eu não tiver o mínimo de medo, o que acontece? Eu não me protejo nos cenários mais aversivos. Eu gosto de dar um exemplo para os meus clientes, que eu digo assim, bom, se a gente não tiver o mínimo de medo e ansiedade e uma sala pegar fogo, a gente morre queimado. É o medo que nos faz fugir, é o medo que nos protege, é o medo que nos faz visualizar mentalmente os piores cenários e nos preparar logisticamente para evitar esses piores cenários, tá? Então o medo ele tem que ser bem utilizado. Quando é que o medo ele é mal utilizado? Quando ele vira o que a gente chama de distorção cognitiva. Por exemplo, catastrofização. Quando ele vira, o que é distorção cognitiva? Uma forma errada da gente pensar. Como a catastrofização, né? Que é você olhar o futuro da pior maneira possível. Ai, não vou conseguir, isso é muito pra mim, eu não vou dar conta, né? Isso é muito difícil de eu administrar. Esse medo, ele tá catastrófico, isso é uma distorção cognitiva, tá certo? E você não está se preparando para os piores cenários, você só tá pensando nele, sentindo e às vezes se comportando até de maneira hostil, sem fazer absolutamente nada com essa emoção, tá bom? Está lindo o cabelo novo, obrigada, Marcelo. Certo? Então, o medo é algo positivo, desde que você saiba fazer bom uso dele, tá bom? Então, qual é o objetivo do medo? Nos preparar para os piores cenários. Então, a gente tem que fazer bom uso como? Diminuindo o risco, né, daquilo que a gente teme que aconteça. E como isso pode acontecer, Vânia? Ok, eu senti o medo de uma determinada situação. Eu tenho que ter congruência. Eu vou explicar para vocês o ponto que eu quero chegar, tá? Eu sempre falo sobre valores aqui e nessa sessão foi ótimo, né? E nessa live não poderia ser diferente. Quando você tem definido quais são os seus valores, né? E você não respeita os seus valores, você está agindo de maneira incongruente. Isso te traz tristeza,
infelicidade e certamente muito medo. Quando você está incongruente, quando você não está respeitando os seus valores, a tendência, o risco de você sentir medo na relação é muito alto. Vou dar um exemplo real para vocês compreenderem. Eu tenho um valor lealdade muito forte, tá? E a outra pessoa, vez ou outra, mostra uns comportamentos desleais, ou seja, ela vira e mexe, ela fere meu valor lealdade. Ora, a chance de eu sentir medo nessa relação a dois, ela é cada vez maior. Por quê, Vânia? Porque eu mesma não estou respeitando os meus valores. Se eu percebo que o outro está sendo incongruente com os meus valores, eu tenho que sentar, alinhar, conversar, saber em que ponto, aonde a gente vai chegar com esse tipo de comportamento, promover alternativas de mudança, crescimento e transformação. Se eu não tenho essa percepção dos meus valores, se eu não sou congruente com meus valores, se eu não alinho com o outro para que os nossos valores sejam, enfim, tenham algum tipo de relação positiva, claro, de preferência, a chance de eu ter medo é cada vez maior, certo? Então, uma das formas de eu terminar esse medo, romper com esse medo, é o meu posicionamento diante do meu parceiro ou da minha parceira, né? Principalmente se houver essa incongruência de valores. Ponto. Como é, Vânia, que a gente vai desenvolver essa crença, né? Eu gosto de falar, o oposto de medo pra mim, gente, existem várias palavras que a gente pode usar como oposto de medo, mas eu gosto muito da palavra fé, que ela tem uma pegada muito religiosa, mas ela não tem apenas, não deveria ser vista apenas numa perspectiva religiosa, ela deveria ser vista como algo extremamente importante para o nosso dia a dia. O que é fé? Você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Se você não tiver o mínimo de fé na sua relação a dois, você não consegue se relacionar. Por quê? Porque o medo é a falta de crença de que vai dar certo. Muito pelo contrário, é a convicção de que não vai dar certo, não vai funcionar. A fé é a convicção de que vai funcionar. Mas eu só posso ter essa fé se eu tiver congruência com os meus valores. Entende? Então, às vezes, as pessoas querem ter fé, elas querem acreditar naquilo que elas não conseguem enxergar, mas elas estão super incongruentes com os próprios valores dela. Então eu tenho o valor fidelidade, o valor respeito, o valor lealdade, o valor crescimento contínuo e eu me relaciono com uma pessoa que não tem nada a ver com esses meus valores. Como é que eu vou ter fé nessa relação? Como é que eu vou acreditar nessa relação? Eu só vou sentir medo. Então, para eu acreditar que vai funcionar, eu tenho que me preparar para os piores cenários. Como eu me preparo para os piores cenários, para evitar os piores cenários através das minhas escolhas? E aí, o que acontece? As pessoas estão muito carentes emocionalmente. Elas estão muito dependentes, né, desse vínculo afetivo. E isso é reflexo de uma série de variáveis. Às vezes, lá no seu histórico, você passou por muitos episódios de rejeição. A rejeição ela pode se manifestar de várias formas, tá, gente? Ela pode se manifestar através de uma predileção, de repente você não era o filho favorito, o neto favorito, né? Ela pode se manifestar através de morte, às vezes você perdeu uma pessoa que é muito importante para você, um pai, uma mãe ou uma pessoa que te criava muito cedo. Às vezes essa rejeição, ela manifesta através de acepção mesmo de pessoas, né? Você não é querido aqui, favorito, desejado. Essa rejeição lá atrás, ela pode gerar, não vai gerar necessariamente, mas ela pode gerar uma baixa autoestima, né? Bom, se eu entendo que essa pessoa não me aceita, talvez eu não seja bom o suficiente. Continuem acompanhando que vocês vão entender onde eu vou chegar, o que isso tem a ver com medo. Essa baixa autoestima, me faz olhar pra mim e pensar, caramba, eu não sou bom o suficiente. Então, quando eu tiver a sorte de encontrar alguma pessoa, não importa se ela tem congruência ou não com os meus valores, eu preciso segurá-la de todas as formas possíveis. Por quê? Porque eu sou tão não boa, né, que se essa pessoa não ficar comigo, ninguém mais vai ficar. E eu me submeto a uma relação por conta dessa minha dependência emocional, por conta dos meus medos, né? E aí eu sou super incongruente com os meus valores. Então a lealdade passa longe, o respeito passa longe, a fidelidade passa longe. Porque quando você não tem essa congruência com o valor, que mensagem você passa para a pessoa que está do outro lado?
Você passa a mensagem de que a outra pessoa é mais importante do que você mesma. E essa mensagem você não pode passar nunca numa relação a dois. Nunca. Muito pelo contrário. Numa relação a dois, a mensagem que você tem que passar é assim: eu amo muito você. Muito mesmo. Eu vou fazer de tudo para que a gente construa uma super história juntos. Mas eu me amo muito mais. Ou seja, eu te amo a ponto de me dedicar para a relação, a ponto às vezes de abrir mão de coisas que são importantes para mim, para da relação, desde que essas coisas não tenham valores. Mas eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão de mim. Entende? Quando você tem essa autoestima, essa autoconfiança, quando você se resolve ali com o seu passado e você consegue manifestar essa autoestima, essa autoconfiança, quando você consegue ter os seus valores bem definidos, você consegue ser congruente nas suas decisões, fazer decisões relacionais, por exemplo, baseado nos seus valores, a chance de você ter medo é muito menor. E a chance de você aumentar a sua fé na relação, que é a crença naquilo que você não pode enxergar, é muito maior. Se a gente não tiver fé na relação, a gente termina a relação hoje, né? Eu tô na relação com meu marido porque eu tenho fé. Ou seja, eu faço tudo o que for possível para a relação funcionar, ele se esforça muito, faz tudo o que é possível para essa relação funcionar e a gente acredita que ela vai funcionar por uma eternidade. Entende? Se eu entrar nessa relação fazendo tudo que eu preciso fazer, o outro fazendo tudo que ele precisa fazer, mas acreditando que a qualquer momento isso vai dar merda, essa relação vai acabar, eu não vou ser feliz, esse negócio de final feliz não existe, né? Esse negócio de quando tá muito bom, vem algum problema, enfim, eu tenho que estar preparada para os piores cenários. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente criou essa regra, né? Essa crença. Cuidado, quando as coisas estiverem muito boas é porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Não é que vai acontecer, já tá acontecendo uma coisa muito ruim na sua vida. Entende? A vida funciona em processo de alternância. Quando uma área vai bem, outra área vai mal. Quando essa área vai mal, melhor, aparece um outro problema. Por isso que a gente tem que ter resiliência emocional, força emocional, para poder saber lidar com esses piores cenários. Então, se você tiver essa crença, quando tá muito bem, alguma coisa muito ruim vai acontecer, você vai viver com medo na sua relação a dois. E na sua vida também, tá, gente? Porque isso que eu tô te explicando não serve só pro teu relacionamento a dois, mas também para sua vida como um todo, profissional, interpessoal, etc, etc, etc. Então, uma das formas de eu combater o meu medo é exercitando essa fé, essa crença naquilo que eu não consigo enxergar. E uma das formas de eu aumentar a minha fé é eu ter congruência com os meus próprios valores. É eu ter a convicção de que eu tô fazendo tudo que é possível para isso aqui dar certo. Você quer ver, às vezes, a gente tá em crise na relação. Beleza, ok. Vamos restaurar essa relação, vamos restaurar. A pessoa, às vezes, tem medo de não conseguir restaurar, porque no fundo, muitas vezes, ela sabe que ela não tá fazendo tudo que é possível para poder melhorar. Ela sabe que ela não tá fazendo tudo que é possível para sair dessa crise, desse conflito. Entende? Ela não tem fé. Por quê? Porque ela sabe que ela mesma está sendo incongruente. Ela quer o respeito na relação, ela quer a dedicação, ela quer o empenho, ela quer a mudança, ela quer a transformação, mas ela mesma não entrega isso. Você acha que essa pessoa vai ter fé? Não, ela vai ter insegurança. Ela vai ter medo. Vocês estão conseguindo me entender? É porque é um assunto muito complexo, né? Parece fácil falar sobre medo, mas quando a gente vai entendendo as motivações emocionais para que ele exista, a gente vai vendo que ele vai ficando um pouco mais complexo, tá bom? Eu vou fazer agora um resumo para vocês. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem agora para vocês fazerem as perguntas, porque depois do meu resumo a gente encerra essa live, tá? Então, para quem está entrando agora, guarda aí o resumo, segura as dicas do resumo. A primeira coisa que eu falei foi: faz 6 anos meu casamento não tá legal, em crise depois de descobrir uma traição, certo? Mas você tem alguma pergunta sobre isso? Cleide, se sim, pode deixar aí, tá bom? E se estiver relacionado com medo, especialmente. Tá bom, gente? Vamos lá. Medo. O medo, ela não necessariamente é uma coisa ruim. O medo é uma das 5 emoções. Quais são as 5 emoções? Se você me acompanha, você já deveria saber. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Então, o medo, ele é um problema? Não. O medo é uma emoção. A gente vai sempre sentir medo na relação a dois, no trabalho, nos estudos, nas relações interpessoais, no dia a dia. O medo vai fazer parte da nossa dinâmica de vida mesmo, tá bom? Então, o medo é ruim? Não. Medo não é algo ruim. O medo, se ele for bem administrado, ele é algo muito bom. Por quê? Porque o medo é o que te prepara para os piores cenários. Qual foi o exemplo que eu dei anteriormente? Entendi, Cleide, boa. Já falo sobre isso, tá? Então, o medo, se ele for bem administrado, ele não é algo ruim. Por quê?
Se eu souber utilizar o medo, opa, tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo medo? Eu tô sentindo medo porque eu tenho receio que isso aconteça. Perfeito. E como eu posso fazer para evitar com que isso aconteça? Aí eu vou para os caminhos que diminuem meu medo. Fazendo aquilo que vai evitar eu me expor ao risco do qual eu tenho receio, tá bom? Como é que a gente diminui o medo? Aumentando a nossa fé. Fé não precisa ter essa pegada religiosa, tá bom? Fé é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Se eu não tiver o mínimo de fé, de crença na minha relação, é bom que eu termine agora, porque eu vou o tempo todo me relacionar, mas pensar que não vai dar certo, que uma hora a gente vai terminar, que algum problema muito difícil vai acontecer. Eu tenho que fazer de tudo que é possível para funcionar a relação e a outra pessoa da mesma forma, e eu preciso acreditar que vai dar certo isso aqui. Senão eu não tenho motivação para continuar, ok? Uma das formas de eu conseguir ter motivação para continuar é eu ter congruência com os meus valores. Às vezes eu tenho valor lealdade, fidelidade, respeito, mas eu não entrego isso para minha relação a dois, ou meu parceiro não me entrega isso para a relação a dois. Como é que eu vou ter segurança, fé, tranquilidade nessa história a dois? Quase impossível. Então essa fé, essa crença na relação, essa queda no medo acontece especialmente, se você tiver congruência com o seu próprio valor, tá bom? Ivânia, mas eu não queria precisar correr riscos, né? É muito ruim a gente estar numa relação, pensar que a gente pode correr riscos na relação. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente corre risco não só na relação a dois. Você corre risco no seu trabalho, você pode ser demitido, você pode ser exonerado, você corre risco ao sair de casa, né? Pode acontecer uma coisa muito aversiva. Você corre risco ao se relacionar, você pode se decepcionar muito, você pode se machucar muito. Mas você vai deixar de viver experiências incríveis, marcantes e super positivas por causa dos seus medos? Tudo bem, você corre todos esses riscos, mas e se você tiver uma relação extraordinária, né? Que você tiver uma pessoa onde você respeita muito essa pessoa e ela te respeita muito, consequentemente. Nessa ocasião, vale a pena você correr riscos, porque a vida é um correr de riscos diário. No trabalho, pode ser que você seja demitido e exonerado, mas pode ser que você seja muito bem sucedido, realizado, ganhe super bem, entende? Sei lá, nas suas relações interpessoais, pode ser que você se decepcione muito, mas pode ser também que você conheça pessoas incríveis e que façam toda a diferença na sua vida e te ajudem a ser pessoas melhores. Você tá entendendo? Então, eu não quero me relacionar porque eu tô com medo de sofrer. Cara, esse risco existe para todos nós. Eu tenho um relacionamento, eu amo meu marido de verdade, eu sou muito feliz na minha relação a dois, tá? Mas eu corro riscos e ele corre riscos por estar comigo. Eu posso amanhã, eu posso hoje, eu posso agora ferir os valores do meu marido e ele pode agora ferir os meus valores. Nós estamos correndo risco, mas vale a pena correr risco nessa relação onde há congruência de valor? A gente não é perfeito, eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu alfineto meu marido quando eu tô com raiva e ele tem dificuldade de pedir desculpas, por exemplo. A gente não é perfeito, mas a gente tem muita congruência de valor, a gente se dedica muito para esse processo dar certo. Então, como a gente vê o nosso esforço, a gente acredita que vai funcionar. Tá entendendo? Então, eu não quero correr riscos. Então, se você não quer correr riscos, você não tá pronto para se relacionar, mas você também não tá pronto para viver a vida. Porque a vida é um correr riscos diários. Sair de casa é correr risco. Bora lá, as perguntas de vocês? Olha minha irmã linda, maravilhosa. Oi, mana. Oi, Jaque. Oi, Camila. Verdade, né, Camila? Enfim, tem algumas perguntas. Bora lá. Duas perguntas importantíssimas. Como faço para superar uma traição? Meu marido quer que eu esqueça, mas para mim não é fácil. Olha só, Camila, deixa eu te falar uma coisa. Bora lá. Como é que eu faço para superar uma traição? Se houve a traição, você tem medo, né? Você tá com medo. Bora lá. Se houve uma traição e isso, claro, desestabilizou a relação, então eu entendo que a fidelidade é um valor para a relação de vocês, tá bom? Óbvio. Não, gente, tem gente que não tem o valor fidelidade como prioridade, tá? Você ficou chocado com isso, entende que a gente tá falando de ser humano. Cada pessoa tem o seu valor. E não existe certo e errado. É o valor da pessoa. Mas então eu entendo que se você passou por uma traição e isso desestabilizou a tua relação, é porque a fidelidade é um valor importante pra você. E a gente quer restaurar essa relação. Primeiro, vamos lá. Vânia, é possível? Sim. É possível mesmo. É possível a relação ficar melhor do que um dia já foi, desde que os dois estejam muito engajados na restauração. Agora, existem alguns critérios para que essa restauração dê certo. Primeiro, a pessoa que traiu, foi infiel, ela tem que se comprometer com o valor fidelidade. Porque para algumas pessoas, ser fiel é uma luta, né? Imagina, você se sente atraído sexualmente por várias pessoas
e você ter que dizer não para aquela sua atração. Bom, se você tá numa relação onde a fidelidade ela é um valor, então você tem que pagar esse preço, né? Senão, não se relaciona. É muito simples. É muito simples. Ai, mas eu não quero pagar o preço da fidelidade, mas eu quero me relacionar. Então, se relaciona com alguém que não tem um valor fidelidade. É simples assim, tá bom? Mas eu quero estar com a minha companheira ou meu companheiro, então eu não quero perder essa pessoa. Eu sei que o valor fidelidade é importante para essa pessoa, então eu vou sustentar o valor fidelidade. Você tem que operar todos os gatilhos que te ajudam a ser uma pessoa infiel. Quais são os gatilhos que te ajudam a ser uma pessoa infiel? Vou dar alguns exemplos de clientes meus, tá bom? Telefones, né? Por exemplo, quando o meu cliente ele se compromete com a fidelidade, ele faz um tratamento às vezes para isso. Ele apaga os números telefônicos, ele bloqueia alguns contatos nas redes sociais. Ele dá um passo para trás, ou ela dá um passo para trás. Por exemplo, eu vejo uma pessoa muito interessante e aquilo ali mexe comigo. Aí eu dou um sinal, a pessoa me dá um sinal de volta, isso mexe com minha autoestima, isso mexe com meu ego. Então, ao invés de eu dar um passo à frente, nessa hora, se eu quiser realmente sustentar o valor da fidelidade, eu tenho que dar um passo atrás, né? Ai, mas é muito prazeroso, Vânia, é muito prazeroso o nosso ego sendo massageado, a nossa autoestima sendo elevada. Bom, mas se você tá numa relação onde o valor da fidelidade é importante, você tem que pagar um preço por isso, entende? Ou você acha que é assim, eu vou estar na relação e vai ser muito fácil, ponto. Deu tudo certo. Não, a relação é construção. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. E a pessoa que foi traída, né, ela tem que entender muitas coisas. Primeira coisa, a autoestima geralmente dela fica fragilizada. Porque ela pensa que ela não foi boa o suficiente para poder sustentar a fidelidade do outro. Isso é um grande erro. Na verdade, o fato do outro não ter sustentado a sua fidelidade não tem nada a ver com o fato de você, do outro lado, ser bom ou boa, né? Tem a ver com o fato da pessoa não ser uma pessoa consistente na sua fidelidade, tá bom? Então, jamais baixe a sua autoestima porque você foi traído ou traída, ainda mais se você tem a convicção de que você fez a sua parte, né? Foi a outra pessoa que não sustentou o valor dela. E às vezes acontece muito isso. Eu traí porque a pessoa, cara, nem termina esse papo, sabe? Ou mulher, nem termina esse papo. Você traiu porque você não sustentou o valor da fidelidade, não estava satisfeito com a relação, terminava. Se a fidelidade for um valor importante para a sua história 2, entende? Então, a outra parte tem que fortalecer a sua autoestima e tem que melhorar a confiança. Confiança é aceitação incondicional até que me prove o contrário. Então, se o teu parceiro ou a tua parceira falar para ti que ele está no trabalho ou que está, sei lá, em determinado lugar, você precisa acreditar, né? Ai, Vânia, mas e se não for verdade? Gente, vamos lá. Algumas coisas importantes, esse é um dado empírico baseado nas minhas sessões. A verdade vai chegar até você. Sério. Ela demora. Mas ela sempre chega. É impressionante isso. Eu vejo isso assim com frequência nos nossos atendimentos, tá? A verdade um dia sempre chega. E quando chegar, você toma as decisões que precisa tomar. Mas por que é importante você confiar? Ai, mas o outro nem merece minha confiança. Tá, mas você não tem que confiar por causa do outro, não. Você tem que confiar por causa de você, entende? Por causa da sua saúde mental e emocional. Porque não tem nada pior do que você ficar numa relação. Será que a pessoa tá mesmo nesse lugar? Por que ela tá online? Ela tá online há muito tempo. Será que ela não atendeu mesmo minha ligação porque não viu? Ou porque ela não queria atender? Aí você parou de viver o seu momento presente, você perdeu um pouco de qualidade de vida. Isso não é bom pra você. Então você precisa confiar pela relação também, mas prioritariamente pelo teu bem-estar emocional. Então, como você supera isso? O outro sustenta o valor da fidelidade, você cuida da sua autoestima, você cuida da sua confiança e você tenha congruência com a escolha que você está fazendo. Porque, assim, também não é justo que depois de uma infidelidade, eu escolho continuar na relação, mas eu escolho continuar jogando na cara, brigando, acusando. Se você usar o argumento, hoje eu atendi uma cliente, ela passou por esse mesmo processo de infidelidade e ela falava assim, mas eu sou muito controladora, ciumenta, desconfiada, por causa dele, né? Porque um dia ele me traiu, mas calma. Ele foi infiel, ele é responsável pela infidelidade. Mas você, depois da infidelidade, escolheu continuar na relação. E você escolheu continuar na relação bem emocionalmente, tanto para você quanto para o outro. Quando você escolhe estar na relação e você não fica bem emocionalmente, você está sendo incongruente com a sua própria decisão. Entende? Então, ou você é congruente com a sua escolha, ou não esteja nessa relação porque ela é muito ruim para você emocionalmente. Como eu sou congruente com a minha escolha? Saúde mental e emocional. Confiança apesar de. Crença apesar de. Ai, Vânia, é muito difícil. É verdade. Não tem nada na vida que seja fácil. Assim, coisas grandiosas.
você, por exemplo, manter uma relação bonita, a longo prazo, estável, equilibrada, madura, você pode ter certeza. Não é assim, no estalar de dedos. Existe um preço que se paga, tá? Existe um preço que se paga pra gente ter esse tipo de relação. E se você for relacional e achar que vale a pena, faça isso. Se você achar que não vale a pena, não tem problema. Apesar de eu ser terapeuta de casal, e eu acreditar que a gente é relacional, e esse Instagram especificamente ter o objetivo de ajudar as pessoas a restaurarem suas relações ou então fortalecerem seus entendimentos sobre relacionamento a dois, eu não sou contra a separação, de jeito nenhum. Porque tem relacionamento que não dá. Todos os valores são feridos. Ou então tem pessoas que não têm perfil para se relacionar. Tá tudo certo. Entende? Mas então esse Instagram, ele não tem muito propósito para você que tem esse perfil. Muito difícil perder a confiança em alguém, sentimento muito ruim, não confiar mais. É verdade, Cleide, mas você anotou a dica que eu falei ainda agora, né? Bora lá, temos mais? Verdade. Oi. Lembra de mim? Oi, Jacó, com certeza. Oliveira. Aquele dia que a gente ficou naquela festa, me esqueceu já. Gente, vê se eu mereço isso. Um parêntese. Eu tô aqui trabalhando, pensei que fosse meu cliente. Eu tô aqui trabalhando, 9h14 da noite, fazendo uma live pra dar entendimento pra vocês. Aí vem um rapaz que eu nunca vi na vida fazer um comentário desse. Sabe, é muita. Isso beira a falta de respeito. Você não tem absolutamente nada pra fazer. Ao final dessa live, a primeira coisa que eu vou fazer, querido, é bloquear o seu perfil, tá bom? Tenha respeito pelo trabalho dos outros. Desculpe você que tá assistindo a minha live ter que ouvir uma coisa dessa, porque tem gente que é sem noção mesmo, tá? Quando o risco deve ser evitado? Existe alguma condição que não podemos negar? Como assim, Jaque? Quando o risco deve ser evitado? Existe alguma condição que não podemos negar? Não entendi muito bem a sua pergunta. Travou. Eu sou congruente, tá vendo, Cleide? Você é congruente. Você entende? A outra pessoa está sendo congruente com você? Pensa sobre isso. Se você está entregando a congruência, a mudança, o crescimento e a transformação, e a outra pessoa não te entrega de volta, você tem que responder a seguinte pergunta: eu estou disposta a lidar com essa situação? Sim ou não? Certo? Pensa sobre essa questão. Nossa, Vânia, muito obrigada. De nada, Camila. Espero ter ajudado você de alguma forma. Eu vi esse comentário, não tenho o que fazer. Pois é, não liga, Vânia. Sempre tem idiotas no mundo. Será que o amor... Concordo, meninas. Obrigada. Muito bem, bloqueia mesmo, bloqueia. Isso aí, vou te falar uma coisa. Vou bloquear, viu? É assim, é a famosa... A pessoa não tem o que fazer, né? Pensa comigo. Tá? Tem gente aqui querendo se edificar e a pessoa vem pra cá, pra lá, pra encher o saco dos outros. Será que o amor existe porque eu tô procurando um faz 6 anos? Com certeza. Eu acho máximo as mulheres, né? É a sororidade aqui, né, meninas? Todas bloqueia. Obrigada, meninas. Vocês são ótimas. É isso mesmo, a gente tem que se apoiar nessas horas, né? Porque a gente sabe bem, eu acho que mulher, você que é mulher e tá assistindo isso, você entende bem o que eu tô passando, infelizmente, né? Será que o amor existe porque eu tô procurando um faz 6 anos? André, existe. Existe mesmo, tá? Agora sim, o amor, ele é construção. O amor, ele é capacidade de mudança. O amor é congruência de valor. Você tá entendendo? Na verdade, o amor, ele é uma escolha. Inclusive, André, existe uma live muito importante que eu compartilhei aqui com vocês, que é assim, será que eu amo? Você que tá me assistindo aqui, eu quero dizer que a live saiu do ar, mas a gente vai tentar voltar agora. Vamos ver se eu consigo. É o tempo que eu dou para as pessoas voltarem agora para minha live e a gente voltar com os conteúdos a respeito, né, de medo na relação a dois. Gente, por algum motivo que eu não sei qual, a nossa live saiu do ar, caiu. Isso de vez em quando, vez ou outra, acontece aqui no Instagram. Mas assim, saiu do ar, Évora, e às vezes é uma própria falha do Instagram. O Instagram, eu acho que ele tá com algumas mudanças, transições, ele tá passando por algumas pequenas falhas, tá bom? Tranquilo, sem problema nenhum. O mais importante é que todo o conteúdo que eu poderia dar a respeito de medo na relação a dois, eu já entreguei pra vocês. E se eu não me engano, André, me refaz a pergunta aqui de novo pra mim, que eu te respondo agora, tá bom? Porque eu já nem lembro mais a pergunta que você fez.
tá? E aí eu respondo a pergunta do André. Se alguém tiver mais pergunta, eu respondo a outra pergunta aqui de vocês. E aí depois a gente encerra essa live. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Oi, Carol. Tudo bom? André, você pode mandar logo a sua pergunta, porque aí você tá. Será que amor existe? Porque eu tô procurando faz 6 anos. Tá bom, André? Tem uma live que tá gravada, lá em lives gravadas, nos destaques do meu Instagram, que diz assim: será que ainda amo meu parceiro ou minha parceira? Assiste essa live. Que aí eu te explico qual é o conceito de amor. Porque às vezes a gente não sabe o real conceito de amor, tá bom? Amor é escolha, amor não é sentimento, e essa escolha tem que ser congruente com os nossos valores, essa escolha ela tem que ter propósito, direcionamento, ou seja, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, e ela tem que ter reciprocidade, eu tenho que mudar, melhorar, mas a outra pessoa tem da mesma forma, e tem que ter uma boa capacidade de mudança, crescimento, tá bom? Respondi sua pergunta? Eu espero que sim. Isso é amor. Se você estiver procurando por isso, não desiste, porque tem muita gente interessante no mundo. São 7 bilhões de pessoas, a gente não conhece todo mundo, tá? Como devo fazer quando o esposo sai de casa? Devo ligar e mandar mensagem ou fico na espera? Rafa, é muito difícil eu te dar essa resposta, porque eu não tenho dado o suficiente para poder te ajudar. Eu não sei como é a dinâmica do casal, você entende? Eu não sei qual é a negociação, a combinação que vocês fizeram entre vocês a respeito de se comunicar. Deixa eu te falar uma coisa, isso vai depender muito de cada casal. Tem casal que não tem problema, por exemplo, compartilhar onde estão, com quem estão, que horas vão, que horas voltarão. Tem casal que já tem um pouco mais de dificuldade. Existe certo e errado? Não existe certo e errado. Existe a dinâmica do casal e eles têm que negociar isso entre eles, tá? Assim, eu acho, por exemplo, na minha relação, a gente tem essa troca muito forte. Onde você tá, que horas volta. Por quê? Por controle? Não. Mas por segurança, porque eu tenho uma responsabilidade com meu marido e ele tem uma responsabilidade comigo. Então, qualquer coisa que acontecer de preocupante um com o outro, a primeira pessoa que vão procurar para saber a respeito do outro sou eu e é ele. Então é importante que a gente saiba onde um outro tá por segurança mesmo. Mas isso vai depender muito da relação de vocês. Então, ligo, não ligo, não sei, é uma negociação que você tem que fazer com seu parceiro, tá? Porque não existe um padrão, um certo e um errado. Tá bom? Eu não sou perfeita, meu namorado também não, mas eu sei que eu preciso mudar. Contudo, ele mesmo não acredita de modo algum que precisa rever algumas coisas também. Isso pesa muito pra mim. É verdade, porque aí ele não tá disposto a mudar, entende? Então, se ele não tá disposto a mudar, como é que você vai estar numa relação sem crescimento? Se eu bloqueio a mudança, eu bloqueio o crescimento. Pensa sobre isso. Tudo de bom essa live, que bom. Só pra lembrar, bloqueia lá aquele cara de pau, com certeza. Sem noção. Eu não lembro do nome dele, gente. Alguém me lembra o nome daquele homem? Eu sei que eu pensei que ele fosse um cliente meu. Meu Deus, qual é o nome do meu cliente? Se alguém lembrar o nome do rapaz, por favor, coloca aqui que eu vou bloqueá-lo, tá? Temos mais perguntas? Meu marido me traiu e mesmo eu descobrindo... Jacó. Não, não era Jacó, não. Era outro, Évora. Jacó, não tem cliente Jacó. Eu vou lembrar. Meu marido me traiu mesmo. Eu descobrindo, ele continua me traindo. Ele tenta mudar, mas não consegue. Ele acaba sempre colocando a culpa em mim. Dai, a culpa do teu marido te trair não é sua. A culpa é dele por não sustentar o valor fidelidade, tá bom? Você pode ser culpada por outras coisas. Você pode ser culpada por desrespeito. Você pode ser culpada por insegurança, baixa autoestima. Mas o fato do outro ser infiel não é culpa sua. É culpa dele não sustentar o valor fidelidade. É um absurdo te acusar disso. Ponto. Mas você tem que saber se você quer continuar nessa relação, sendo que o valor fidelidade está sendo rompido apesar de vocês terem se comprometido com a mudança, com a transformação. Você tá entendendo? Então, assim, de repente, você pode sugerir até para ele uma psicoterapia, porque às vezes existe uma carga emocional por trás do comportamento de infidelidade. Sabia, gente? Às vezes vocês nem imaginam. Quando a gente trabalha, demanda a infidelidade, a gente vê que às vezes é uma necessidade de afirmação, é uma dificuldade de dizer não, é querer estar alinhado com a cobrança social, tá? Tem muitas coisas por trás da infidelidade, tá? Mas se a parceira, por insegurança e medo, quer exercer controle, mas e se a parceira, por insegurança e medo, quer exercer controle? Aí, Bernardo, a intenção por trás do comportamento dela é muito ruim. Ela não quer saber onde você tá, eu entendi que foi isso, porque ela tá preocupada com você. Ela quer saber onde você tá porque ela quer te controlar. Então, você
tem que sentar e conversar com ela a respeito. Mas você tem certeza disso? Porque como é que você sabe da emoção dela? Da intenção por trás do comportamento dela? Entende? Às vezes a intenção dela realmente é segurança e você acha que é controle. Porque você tem dados de que ela quer te controlar e ela não está preocupada com o teu bem-estar. Se você tiver dados são, por exemplo, mensagens que dizem coisas do tipo, eu não acredito que você tá aí. Eu quero que você me prove. Manda uma chamada de vídeo. Aí ela não tá acreditando na sua palavra. Isso é um dado, por exemplo. Aí você vai sentar você pode sentar e conversar com ela. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você querer saber onde eu tô porque você tá preocupado com o meu bem-estar, com a minha segurança, é ótimo. Eu fico feliz, inclusive, de saber que tem alguém que se importa comigo. Mas você querer saber onde eu estou porque você quer me controlar, aí não dá. Porque aí tem uma relação de domínio e a gente tem uma relação de equidade. Eu não quero ter a sensação de que você tá o tempo todo me dominando, porque aí eu vou estar numa posição de inferioridade. A gente tem que estar numa relação de igualdade. Nem eu acima de você, nem você acima de mim. Certo? Conversa sobre essa questão. Marido chora de arrependimento e remorso pela traição, amor, mas não consigo perdoar. Miriam, então você tem que ver se você vai conseguir perdoar. Porque você tá sendo incongruente com a sua escolha. Você decidiu voltar, vamos voltar pra ficar bem, mas você não consegue entregar o bem-estar. Então aí você tá sendo incongruente, não mais o seu marido. Se ele realmente estiver comprometido com a mudança e você ainda assim tiver dificuldade de perdoar, a psicoterapia é pra você, tá? Porque aí você que tá agindo de maneira hostil, não mais ele, tá? Se a parceira quer controlar, já respondi. Gente querida, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Essa live vai ficar gravada. Você vai ter acesso, acho que amanhã mesmo, no destaque do meu Instagram. Live gravada. Eu adorei estar aqui com vocês, compartilhar todas essas informações. E quando decidimos perdoar, mas nos arrependemos, a gente pode voltar atrás a qualquer momento, tá bom? Se você se arrependeu, se você viu que não valeu a pena perdoar porque a pessoa não entregou mudança e transformação, você não tem um compromisso com a eternidade. A gente não tem um compromisso com a eternidade, tá bom? Cheguei tarde, Gi vai ficar gravada, tá bom, meus amores? Tem sinais que mostram que a pessoa quer te controlar? Ai, gente, acho que ferir valores, né? Respeito, ferir valores, equilíbrio emocional, estabilidade. Isso pode ser algum sinal, mas isso é muito pouco. Não existe uma resposta universal para te falar isso, porque o indivíduo é tão, sabe, cheio de características que é difícil te dar um único caminho. Certo, gente? Beijo, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até quarta-feira. Tchauzinho. Tchau.